Olá, o tema deste Cidadania é um relatório preparado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Vou conversar sobre o tema com o representante adjunto da FAO, Dr. Gustavo Chianca. Então, Dr. Gustavo, esse relatório trouxe uma boa notícia para o Brasil, quer dizer, nós estamos realmente conseguindo exterminar a fome em nosso país? Sim, temos boas notícias, não é? O relatório de insegurança alimentar e segurança alimentar, que é feito pela FAO, pelo Programa Mundial de Alimentos e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento para Agricultura e Alimentação, o FIDA, é um relatório de 3 agências da ONU sobre insegurança, o estado da segurança alimentar no mundo, em todos os países, avaliou que o Brasil saiu do estado de insegurança alimentar. Isso significa que menos de 5% da população brasileira hoje vive em estado de insegurança alimentar. Isso equivale a países considerados desenvolvidos, porque a fome é muito difícil, não é? Fome estrutural, muitas vezes, a fome é muito difícil de se resolver. Tem questões familiares e uma série de outras. Mas o Brasil abaixou os 5% considerados hoje um patamar. O primeiro degrau, digamos assim. O primeiro degrau para considerar o país. Mas não acabamos com a fome totalmente. Não, a fome ainda existe. Existem bolsões localizados no Brasil, em algumas regiões, populações quilombolas. Principalmente Norte e Nordeste. Norte, Nordeste, populações quilombolas, indígenas, são muitas vezes populações de difícil acesso, chegar o apoio do Estado, as políticas de Estado nesses locais. Então, existem locais que têm uma certa concentração ainda de insegurança alimentar. Mas esse relatório, de certa forma, atesta que nós estamos no bom caminho, ou seja, que a política brasileira de combate à fome tem tido eficácia. Sim, ele atestou que as políticas, que são várias, não é uma política integrada, atestou que existem políticas integradas hoje feitas pelo Estado brasileiro, não é? Bolsa Família, apoio à agricultura familiar, alimentação escolar, restaurantes populares, bolsas de alimentos, enfim, todo um sistema de políticas integradas que faz com que o Brasil conseguiu superar, não é, a fase de fome acima dos 5%. Isso fez com que essas políticas também foram analisadas no relatório da FAO como políticas que serviram para assegurar hoje o Brasil ter uma estrutura e uma situação de que essa situação pode ser permanente, de ficarmos sempre abaixo dos 5% e até acabarmos com a fome. Ou seja, não é uma quimera imaginar que ainda nessa geração nós brasileiros possamos assistir o fim dessa terrível mazela em nosso país. A expectativa técnica e da FAO hoje é que para a América Latina, como um todo, possa ser a última geração com insegurança alimentar. Depois disso, nós vamos entender o que pode ocorrer com o Brasil e outros países da região sem fome. Não é? Agora, doutor Gustavo, o senhor falou no Bolsa Família, nos restaurantes populares, falou na merenda escolar, e a política de valorização do salário mínimo também não teve uma influência no caso brasileiro? Sim, isso tudo teve influência, principalmente no orçamento familiar, que foi importante para adquirir alimentos. A base da alimentação, não é, para a segurança alimentar, são 4 pilares. Alimentos, quantidade. Outro, acesso a esses alimentos. Então, as pessoas têm que ter o acesso ao alimento. Outro pilar é a continuidade. Ou seja, não só ter acesso e quantidade, mas a continuidade para se distribuir esse alimento. O acesso é você ter recursos para comprar esse alimento, não é? E o 4º pilar é a qualidade desses alimentos. Não só a quantidade
disponibilidade e dinheiro para comprar, mas também uma qualidade nutricional suficiente para que as pessoas se alimentem. E o senhor acha que esse avanço ele já está cristalizado ou, em função eventualmente de uma crise na economia, pode haver um retrocesso e esses segmentos que foram incluídos recentemente na economia brasileira, fala-se em mais de 30 milhões de brasileiros que melhoraram de vida, digamos assim, nos últimos anos, não pode haver uma reversão de expectativa ou esse perigo está afastado? O relatório não aponta isso especificamente. Ele ressalta que as políticas existentes atuais são políticas muito importantes e que conseguem deixar a situação da insegurança alimentar abaixo dos 5%. Então, são políticas que devem ser perpetuadas e continuadas. Não é programas, na verdade, que devem ser continuados, programas de Estado que devem ser continuados. E um programa como a Bolsa Família, ele tem sido indicado pela FAO como um programa exemplar, digamos assim, como estímulo para que outros países também o adotem? Sim, o programa Bolsa Família, mas principalmente, como a gente já conversou, é a integração desses programas. O que tem de novo e que foi apresentado pelo Brasil foi caso de estudos da FAO, desse relatório específico que nós fizemos para o Brasil, foi a integração de várias políticas conjuntas e de vários ministérios conjuntamente. A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, a CAISAN, a Lei da Lausanne de Alimentação, e que é uma lei que considera a alimentação um direito humano, a alimentação, um direito fundamental da pessoa humana. Essa integração de políticas com o Bolsa Família, aumento do salário mínimo, apoio à agricultura familiar, alimentação escolar, tudo isso cria um momento favorável para que a fome seja mantida numa situação de descida, ou seja, diminuição. Eu pergunto, existe alguma recomendação específica no relatório da FAO recomendando alguma ação para o combate da fome nesses bolsões onde ela persiste? Sim, claro. As recomendações são o que futuro, não é? Quais são as lacunas ou os pontos que devem ser discutidos e avaliados como política. Uma delas são populações frágeis, populações com dificuldade de aceder aos programas. Tem que existir programas específicos. Você se referiu à população indígena? Indígena, quilombola, população do norte, muito difíceis acessos em certas regiões. Essas populações terão que ter programas e aumentar a capacidade delas de obter e aceder a políticas do Estado. Outro problema que nós estamos enfrentando também, além da insegurança alimentar que está melhorando, mas o índice de obesidade está em aumentado. Não é? Isso foi detectado. Ou seja, a qualidade da alimentação. A qualidade da alimentação, a qualidade das crianças aprenderem a comer, do que devem comer e como se alimentar. Mas as crianças brasileiras têm crescido de altura, em média. Têm crescido de altura. O que é um sinal concreto do resultado positivo dessas. Exatamente. Isso também foi medido no estudo, não é? O crescimento da população infantil hoje no Brasil. No Brasil. E eu pergunto, em relação ao mundo como um todo, esse relatório também trouxe boas notícias? Nós falamos um pouco da América Latina. Nós temos excelentes notícias para a América Latina. Puxados pelo Brasil e por outros países, a América Latina foi um dos continentes que mais diminuiu a fome no mundo, a situação de insegurança alimentar. São 37 milhões hoje. Passamos de 49 para 37 milhões em um período de 10 anos para pessoas com insegurança alimentar. No que diz respeito à América Latina. A América Latina. No mundo, nos últimos 10 anos, foram reduzidos, apesar do aumento muito forte da população mundial, houve uma redução da insegurança alimentar. Nós tínhamos, no início dos anos 90, cerca de 1 bilhão de pessoas com fome no mundo.
E hoje nós estamos com 805 milhões. Se baixou 209 milhões de pessoas. E nos últimos 10 anos foram 100 milhões de pessoas que saíram da insegurança alimentar. O problema continua forte, remanescendo na África. A África, nessa situação, a África subsaariana. Acima do Saara, os países acima do Saara, que se chama, são países que estão numa condição boa de alimentação e de segurança alimentar. Os países abaixo da situação subsaariana, sim, tiveram reverso, ou seja, em alguns países houve aumento da insegurança alimentar, maior fome, não é? Houveram dois sinais, América Latina, parte da Ásia, houve uma redução muito forte e na África houve um aumento. O surto do vírus Ebola não vem agravar a situação em perspectiva, não pode agravar muito a situação da fome na África? Sim, é uma conjuntura, não é? Ebola, outras doenças, o Ebola agora é a doença mais recente, mas a guerra, a insegurança política, não é? Também são causas da insegurança alimentar. Mas o Ebola agora é um momento de muita preocupação, inclusive com alertas da ONU e do Sistema das Nações Unidas para a questão de saúde, de pessoas que estão morrendo, mas também por essa doença trazer a insegurança alimentar e a fome. Os cientistas também têm se preocupado muito com o aquecimento da camada, não é, da atmosfera, que pode provocar também problemas, reflexos na própria agricultura mundial. Esse também é um fator a incidir e a eventualmente vir a provocar mais fome no mundo? Sim, as mudanças climáticas, não é, que são temas hoje importantes, são temas preocupantes, não é? Preocupantes que muda a configuração hoje da política e da geopolítica de produção mundial, tanto no Brasil quanto em outros países, e principalmente em países que têm fragilidade alimentar, não é? Que mais ou menos tem alguma coisa a produção e tem dificuldade em produzir, já o que se produz com mudanças climáticas podem ter mais dificuldades. Não é? E outros que produzem muito podem chegar a diminuir sua produção. Mas isso são estratégias, são casos de estudo e de formas de se pensar como nós vamos fazer o futuro. E a FAO vem divulgando essa experiência brasileira junto aos países onde a situação continua, digamos assim, mais grave no que diz respeito à questão da fome? Ótima. É muito bom falar sobre isso, não é? Nós que estamos aqui na FAO trabalhando no Brasil, temos conseguido levar muitas boas práticas brasileiras em políticas sociais para outros países. Na América Latina, nós estamos trabalhando com mais de 10 países da América Latina em apoio à criação de leis de segurança alimentar, em alimentação escolar, levando o exemplo do Brasil em modelo de gestão da alimentação escolar, gestão descentralizada, compra direta da agricultura familiar, isso também para países africanos. O PAA, que é um programa de aquisição de alimentos no Brasil, hoje também temos um programa que a FAO leva, baseado no programa de aquisição de alimentos, que se chama PAA África, ou seja, os africanos produzindo para vender para alimentação escolar nas escolas. Sei. Não é? E que outro país ou que outros países também se destacam como o Brasil no combate à fome? São vários países. O México também desenvolveu um programa muito interessante de combate à fome. Também, junto com o Brasil, além do México, outros países da América Latina, Costa Rica, que baixou, está mantendo um nível muito interessante de insegurança alimentar. Tem a China, o Chile, perdão, a Argentina, países do Mercosul, Uruguai, que já tem a situação da insegurança alimentar já estabilizado. Mas a América Latina como um todo fez um esforço muito grande. A Colômbia fez um esforço muito grande, ainda tem um índice um pouco acima dos 5%, mas fez um esforço muito grande. Mas o caso brasileiro é exemplar. E muitos países têm usado ou têm solicitado à FAO conhecer a experiência brasileira.
O senhor se referiu rapidamente à questão da obesidade, que não é um problema mundial, inclusive que atinge a população dos países desenvolvidos. Que recomendações a FAO tem divulgado em relação a essa questão da obesidade? Olha, a FAO tem todo um sistema de nutrição, tem um departamento de nutrição que se estuda muito esse problema, não é? Principalmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que já está um país de renda média, mas outros países em que a obesidade vem acompanhando. O que a FAO tem recomendado é a educação na escola, não é? de se alimentar, alimentos saudáveis, produção direta, não é? Alimentação na escola, uma alimentação saudável, não é? Fast food, menos fast food e outras coisas, mais alimentação que possa ser considerada saudável para as crianças. Enfim, é todo um trabalho e uma situação de uma sociedade, não é? Que tem que ser revista como saúde pública também. E o senhor considera que o arcabouço legislativo brasileiro vem correspondendo ou ainda há necessidade de fazer alguma mudança no âmbito da legislação para incrementar mais ainda esse combate permanente à insegurança alimentar no Brasil? O arcabouço da legislação brasileira tem acompanhado o esforço que tem feito o Estado brasileiro na questão do combate à segurança alimentar, à insegurança alimentar. Por exemplo, a Lausanne, né, que é a Lei de Segurança Alimentar, foi aprovada, né, pelo Congresso, pelo Senado, enfim, e foi um grande ganho e é citado como exemplo. Sim. Então, isso tem sido acompanhado e tem sido, inclusive, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir a Gana, né, na África, levando embaixo no meu trabalho a Lausanne, porque alguns parlamentares solicitaram à FAO conhecer o sistema que o Brasil estava adotando e as leis no seu Congresso, enfim, no seu Senado, e como estavam trabalhando e transformando isso numa coisa permanente, numa política de Estado. E como acontece na prática o trabalho de vocês, da FAO, aqui no Brasil? Como é que vocês trabalham? Vocês... Explica um pouco, assim, porque as pessoas não sabem. A FAO no Brasil, ninguém sabe direito o que faz. A FAO é uma organização das Nações Unidas. Então, ela pertence ao sistema das Nações Unidas, mas ela é especializada em alimentação e agricultura. Então, trabalha com alimentação e agricultura. A FAO, os países, é como se fosse uma espécie de cooperativa. Os países se filiam à FAO e fazem parte da FAO. Fazem parte também do sistema das Nações Unidas e fazem parte da FAO. Com isso, elegem os seus diretores, elegem o seu diretor-geral e passam as diretrizes nas suas assembleias, como uma cooperativa, uma empresa, nas suas assembleias, para o que a FAO tem que fazer pelo mundo, as diretrizes gerais. E a FAO está no Brasil porque o Brasil faz parte da FAO e solicitou que a FAO pudesse trabalhar e apoiar o governo brasileiro no seu mandato mundial. Então, hoje nós trabalhamos muito com o governo brasileiro na insegurança alimentar, em aquicultura, que é o nosso mandato também, e pesca, né, regulamentação pesqueira, boas práticas, aquicultura no Brasil. Trabalhamos com florestas, bosques e trabalhamos também com a agricultura, não é? Então, temos esse trabalho no Brasil, mas hoje o nosso trabalho está muito concentrado na cooperação Sul-Sul. Ou seja, esse relatório, ele é anual ou bianual? Esse relatório é anual. Anual. Todo ano anual, ele é feito. Todo, mais ou menos, nesse período agora, ele é divulgado. Certo. Não é? Já o setor de estatística da FAO já acompanha esse tipo de trabalho já há algum tempo. Não é? Muito obrigado pela nossa conversa. Afinal, o senhor trouxe uma boa notícia que interessa a toda a cidadania brasileira. Muito obrigado por participar desse programa e convidar a FAO. E sempre que possível estaremos aqui para trazer boas notícias. Obrigado. E chegamos ao final da nossa entrevista. Já agradeci a presença do Dr. Gustavo Chianca e quero lembrar o telefone aos nossos telespectadores, 0800 61 2211 e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV, para quem quiser entrar em contato conosco ou baixar os nossos programas.
Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.